Boa noite. Estou aqui meditando na palavra do Senhor e quero dividir com vocês o meu devocional que eu estou aqui pensando no que o Senhor faz e como Ele faz e como nós somos assim tão pequenos. Porque quando eu digo pequenos no pensamento, como nós limitamos o nosso Deus, como nós não destruímos essas crenças limitantes que nós temos e por isso nós muitas das vezes deixamos de viver o melhor desta terra por conta desta maneira de viver nossa, dessa maneira de pensar nossa. Eu estou aqui no livro de 2 Samuel, no verso 9, no qual aqui vai falar da história de Mefibosete, mas vai falar da bondade de Davi para com o filho de Jonatas, o seu amigo que foi morto na batalha, mas que deixou para sempre um legado dele. E Davi resolveu honrar a palavra dele, se lembrou da promessa que tinha feito a ele e perguntou se ainda havia alguém da casa de Saul para que ele usasse de benevolência. Então, aqui o que eu quero dizer para vocês é que o amor que ele tinha pela vida de Jonatas, a amizade verdadeira, o que eles tinham ali em comunhão era tão do céu, era tão especial que o Senhor uniu os dois como se eles fossem irmãos. E ali eram duas pessoas de mundos diferentes, porque Jonatas até então, era filho de rei, foi bem criado e tinha uma educação e uma maneira de ver e de viver totalmente diferente de Davi. Davi era filho de Jessé, o filho mais novo, desprezado, humilhado, vivia escondido de todo mundo, quase ninguém sabia praticamente nem da existência de Davi, porque Davi vivia escondido com as ovelhas malhadas, ou melhor, com as ovelhas que ficavam separadas. Mas Davi não se preocupou, nunca olhou para isso. Davi foi um homem que aprendeu a lidar com todo aquilo lá, aquela situação, sem deixar que nada daquilo fizesse o caráter dele ser moldado, ser diferente. E Davi, ele nos ensina que muitas das vezes nós temos nossa maneira de nos escravizar nós mesmos. E por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olhar pela história a fundo de Davi, nós vamos ver que Davi sempre foi humilhado, desprezado na família. Então ele era para ser uma pessoa revoltada, que não fazia nada direito e que fazia só dar desgosto e fazia tudo errado. Mas isso é o que a sociedade e até mesmo a sua família queria que ele se tornasse. E Davi, ele fez o contrário. Ele conservou o seu coração na palavra e nos ensinamentos do Senhor. E ele conservou tanto isso que o Senhor achou graça aos olhos sobre Davi, aos olhos do Senhor. O próprio Deus disse para Samuel que tinha achado um homem segundo o seu coração. Olha que potencial!
Ah, mas eu não posso ter um coração segundo o de Davi, para não dizer segundo o do Senhor? Pode. Nós podemos, sabe por quê? Porque quando Jesus deu a vida na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o direito de nos achegarmos ao Senhor de novo, porque isso foi nos quebrado quando o pecado entrou. Então aqui o Senhor resgatou em Davi algo grandioso, porque ele disse: esse homem tem um coração tão tremendo que eu não tenho outra palavra a não ser dizer que achei nele um coração segundo o meu. E Davi, ele nos ensina muito mais além, porque aí ele é chamado, né, para fazer leva comida, vamos dizer assim, né, para os seus irmãos. Porém, todavia, o Senhor já havia rejeitado o rei. Mas Davi teve o privilégio de ir tocar harpa, para que os espíritos malignos se afastassem da vida de Saul, e naquele momento ele teve o privilégio de conhecer alguém com um coração tão maravilhoso como Jonatas. E ali os dois criaram um vínculo maravilhoso, porque aquela união, aquela amizade veio do Senhor. Veio do Senhor. Eu digo isso sem medo de errar, porque quando vem do Senhor, ninguém atrapalha, sabe? Ninguém atrapalha, nada destrói. E outra, os dois nunca se afastaram ou deixaram que os disse-me-disse fizesse com que Jonatas traísse Davi ou que Davi traísse Jonas, jamais. Porque o pai de Davi, quer dizer, o pai de Jonatas, Saul, estava perseguindo Davi. Tentou matar Davi muitas vezes e Jonatas sempre o ajudou. Jonatas queria que o pai dele entendesse que aquilo não era legal que ele estava fazendo, porque Davi não tinha feito nada para Saul. Mas, infelizmente, essa situação se prorrogou tanto que Davi teve que começar a fugir. E Jonatas ficou, porque por vontade de Jonatas ele iria. Mas ele sabia que ali ele poderia evitar que alguém encontrasse Davi e o matasse. Porém, numa batalha ou numa dessas procura por Davi, os filisteus acabaram entrando ali em conflito com o exército de Israel e acabou matando Saul e Jonatas. Davi chorou muito. E aqui no capítulo 9, Davi se lembra, depois de passado muito tempo, se lembra da promessa que ele tinha feito para Jonatas, que cuidaria da descendência dele. E aí ele chama Ziba e pergunta para Ziba se ainda havia... Oh, aleluia! Ainda há algum da casa de Saul para que eu use de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aqui mais uma vez Davi quebra todos os seus
orgulho, todos os seus decretos, todas as suas poses, porque ele tinha colocado dentro do seu reino não entrava aleijado nem coxo. E aí ele quebra tudo isso, lança isso por terra e vai buscar o filho de Jonas, do seu amigo, para fazer com que ele se assente com o rei. A palavra de Deus ela é muito linda, porque Mefibosete nem sequer ia imaginar que isso acontecesse, pelo contrário, por conta da história de seu avô ter perseguido Davi, o medo dele era: Davi vai mandar, se me achar, vai mandar me matar, porque eu sou um sucessor do trono de Saul, assim pensaria ele. Todavia, Deus é quem escolheu Davi, mas rejeitou Saul, não foi o homem. Mas Davi levou Mefibosete e cuidou dele como um filho. A história do bom samaritano não é diferente. E quem é o nosso bom samaritano? É o próprio Jesus. E aqui eu quero deixar essa mensagem para você parar de pensar que a sua vida não tem jeito, que está muito difícil, que você está com as pernas quebradas no sentido figurado, que você está sem condições de fazer nada, que você está dependendo de esmola ou até de outra pessoa para te sustentar, para trazer a você. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele não te desamparou. Ele manda te buscar. O Rei vai até você. O próprio Senhor, Ele está indo até você e te lembrando do quanto Ele te ama, porque para Ele você continua sendo a menina dos olhos dele. Você é especial, você é mais que vencedora, você é mais que vencedor. Você não nasceu para ser somente uma página em branco. Não, Deus tem planos, propósitos e projetos para a sua vida. E hoje, assim como a carruagem que foi buscar, a carruagem do rei foi buscar Mefibosete, o Senhor está enviando carruagens de anjos para ir ao seu encontro e te colocar de pé, porque Ele quer que você seja trazida para a mesa do rei. Perdão, gente. Então não se esqueça jamais que o propósito do Senhor jamais vai cair por terra. E não deixe agitador nenhum te fazer desistir. O sangue de Jesus tem poder. Perdão, gente, eu não vou parar. Eu não vou parar agora, porque eu tenho algo para entregar para vocês. Quando aquele povo estava no deserto, aquele povo saiu do Egito, alguns egípcios foram no meio deles.
E quando aquele povo já tinha andado um tempo, começaram a dar ouvido aos agitadores. E esse grupo, que não era israelita, que estava no meio deles, esses agitadores, mas o que isso tem a ver? Você vai entender. Começaram a falar na cabeça de, vamos dizer assim, né, dos mais fortes, dos maiorais ali, e aquele povo deu ouvido aos agitadores. Começaram a murmurar, a questionar a Deus. Estamos vivendo tempos no qual nós temos abandonado nosso propósito, nosso projeto. O Senhor está às portas, está na nossa porta com a bênção, com a carruagem para nos buscar. E sabe o que nós estamos fazendo? Dando ouvido às conversinhas, a falácias. Mas fulano falou, mas Bertrano falou. O sangue de Jesus tem poder. Nós não estamos aqui para agradar e muito menos para querer que as pessoas falem só o que a gente quer ouvir. E também, se o inimigo não usar os agitadores, estão no meio de nós para tentar destruir os nossos propósitos, nos fazer desanimar, nos fazer murmurar, nos fazer questionar a Deus. Se eles não fizerem isso, tem algo de errado, sabe por quê? Porque o inimigo ele só vai atrás de quem está posicionado. Porque aqueles que não estão posicionados, eles não precisam sofrer afrontas, eles não precisam ser caluniados, nem nada, sabe por quê? Porque não se joga pedra em árvores que não dá fruto. Aquela pessoa é uma parasita. Aquelas pessoas que estão ali, quando não são parasitas, estão ali, mas servindo quem? Eles mesmos. Um Deus que eles criou da maneira deles para servirem como eles querem, do jeito que eles querem, porque se não tiver bom, eu vou para outro lugar porque aqui não tá bom, fulano. Então, esse tipo de pessoa, o inimigo não está preocupado com elas, porque elas já estão em cima do muro, indecisas, não sabem o que querem. E essas pessoas estão sendo literalmente arrastadas. E se não houver um despertamento, elas vão perecer. E eu quero deixar essa mensagem para você. Mefibosete disse, quando chegou diante de Davi, disse para Davi, eis aqui o teu servo. E Davi disse para ele, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas. Mas Mefibosete disse para ele assim, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? E aqui nós vemos que Davi fala para ele, coloca Ziba e todos os filhos de Ziba para trabalhar para Mefibosete, porque dali para frente ele era dono de terras. E Davi não questionou o que ele falou.
Na verdade, ali Mefibosete só estava se sentindo pequeno porque ele não sabia que um dia o pai dele tinha feito esse propósito, ou melhor, essa aliança com Davi. Mas essa era uma aliança de amizade, não era uma aliança de reinado. Essa era uma aliança uma promessa que um ia cuidar do outro e da sua descendência. E aqui Davi estava cumprindo o que ele prometeu. E eu quero trazer essa mensagem para te lembrar de que Jesus, ele cuida de você, ele cuida dos seus, ele cuida da sua descendência. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele nunca vai te deixar desamparada, ele nunca vai te deixar só. Então, somente creia e saiba que esta palavra de hoje, essa pequena reflexão de hoje, veio direto do trono do Senhor, para que você seja despertado, porque você é menina dos olhos do Senhor. Você é importante sim, você é precioso e preciosa sim. E o Senhor tem algo maior e muito melhor para você e para a sua vida. Então não deixe ninguém, não deixe de forma alguma nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra de desânimo te afetar. Faça como Davi. Busque sabedoria no Senhor. Não deixe nada de ruim descer para o seu coração, criar raiz no seu coração, porque Deus tem coisa grande para você. Então, cultive as coisas boas, as coisas que vêm do Senhor no seu coração, para que você sempre ande pelos caminhos e projetos que o Senhor tem para você. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. E Ele fará muito mais, porque Ele disse que o que Ele preparou não desceu ao nosso coração de tão poderoso, ou melhor, de tão maravilhoso que é. O Senhor disse que o que Ele tem é maior e melhor. Então tome posse dessa promessa do Senhor, dessa palavra e dessa profecia do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Deus, Ele não vai permitir que nenhuma dessas palavras que Ele deixou para que eu e você buscássemos e crescêssemos nelas, caísse por terra sem se cumprir. Então saiba que tudo é por Ele, para Ele e aleluia, Jesus, e somente Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Saiba que o Senhor hoje está te visitando, porque Ele é poderoso. Amém? Deixe no seu coração. Até amanhã.